Fala, turma! A nossa aula de hoje é de língua portuguesa e hoje nós vamos aprender sobre discurso direto, indireto e também discurso indireto livre. Então, pegue o seu caderno, o seu lápis e também a sua borracha, pois a aula já vai começar. Vamos começar aprendendo o que é o discurso direto. E é bem simples. Discurso direto é aquele representado diretamente pela fala de um personagem, e suas duas principais características são a presença de verbos de elocução. E é bem simples. Verbos de elocução são verbos como, por exemplo, dizer, falar, exclamar, perguntar, esbravejar, sussurrar, declarar, dentre vários outros. E também uma outra característica é a presença de sinais de pontuação, como por exemplo, aspas, dois pontos e também o travessão. E para nós compreendermos isso tudo de uma maneira mais clara, vamos observar a seguinte sentença. Olhando pela fresta da janela, Maria disse: "Como o dia está lindo!" Nessa sentença, nós podemos observar justamente a presença do discurso direto, pois nós temos aqui uma fala que é representada diretamente pelo personagem, que no caso é Maria. Maria disse o seguinte: "Como o dia está lindo." E nós também podemos ver aqui a presença de verbos de elocução. Na verdade, o verbo de elocução que nós temos aqui é o verbo dizer. E ele está bem aqui, na palavrinha disse, para indicar que Maria disse alguma coisa. E uma outra característica que nós já vimos é a presença de sinais de pontuação, como por exemplo, os dois pontos logo depois do verbo de elocução disse, indicando a fala de um personagem, que no caso é a Maria, e também a presença do travessão, que mostra a fala fiel da personagem, que disse: "Como o dia está lindo." Agora, vamos observar mais um exemplo de discurso direto, como por exemplo nessa sentença. A mãe de Pedro abriu a porta e perguntou: "Você não foi para a escola?" Nesse caso, nós temos mais uma vez o discurso direto, pois nós temos aqui um verbo de elocução, que é o verbo perguntar, indicando que alguém na fala, no caso a mãe de Pedro, perguntaria alguma coisa, e também os dois pontos, que é o sinal de pontuação, indicando que a fala do personagem vai começar. Logo em seguida, nós temos também o travessão, mostrando a fala fiel da personagem. "Você não foi para a escola?" Agora, vamos aprender o que é discurso indireto. E também é bem simples. Discurso indireto é aquele representado pelo narrador. O narrador interfere no discurso dos personagens. Nesse tipo de discurso, nós não temos a presença dos sinais de pontuação indicando falas de personagens, pois quem fala é justamente o narrador. É como se o narrador estivesse falando pelo personagem. E para ficar mais fácil a nossa compreensão, vamos utilizar os mesmos exemplos que nós vimos no discurso direto. Vamos lá! No discurso direto, nós vimos que a sentença havia ficado da seguinte maneira. Olhando pela fresta da janela, Maria disse: "Como o dia está lindo." E se nós formos passar essa mesma sentença para o discurso indireto, a sentença ficaria da seguinte forma. Maria olhou pela fresta da janela e disse que o dia estava bonito. Percebam que nas duas sentenças nós passamos a mesma mensagem. Porém, agora no discurso indireto, nós não temos mais aquela fala do personagem, pois quem está falando por ele é o narrador. Agora, vamos ver a segunda sentença, que, no discurso direto, tinha ficado da seguinte maneira. A mãe de Pedro abriu a porta e perguntou: "Você não foi para a escola?" Se nós passarmos essa mesma sentença para o discurso indireto, a frase ficaria da seguinte forma. A mãe de Pedro abriu a porta e perguntou se ele não havia ido para a escola.
E aqui, mais uma vez, nós passamos a mesma mensagem, a mesma informação, porém, agora no discurso indireto, nós não temos mais a fala direta do personagem, pois, como o discurso é indireto, quem fala pelo personagem é o narrador. É como se o narrador estivesse fazendo uma fofoca. Agora, vamos aprender finalmente o que é o bendito discurso indireto livre, e também é bem simples. No discurso indireto livre, é como se nós tivéssemos a mistura do discurso direto com o discurso indireto. E nesse tipo de discurso, nós temos o narrador, que assume o papel de um personagem expressando as suas ideias, as suas emoções e as suas falas. Nesse tipo de discurso, nós não temos os chamados sinalizadores. Portanto, é durante a leitura que nós temos que distinguir quem é que está falando, se o narrador ou se o personagem. Vamos ver esse tipo de discurso através do seguinte exemplo. João chegou em casa morrendo de fome e quando abriu a geladeira, oba, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Nesse exemplo, nós podemos observar que aqui nós temos a mistura dos outros dois discursos, pois o narrador fala aquilo que ocorreu ao mesmo tempo em que ele assume o lugar do personagem, falando diretamente o que ele sentiu ou a sua fala propriamente dita. Muito simples, né, turma? Eu espero que todos vocês tenham entendido os tipos de discurso: direto, indireto e discurso indireto livre. E agora eu espero vocês na próxima aula para nós fazermos atividades passando do discurso direto para o indireto e vice-versa. Então, eu espero vocês na próxima aula. Bons estudos e até lá!